Shalom, Lekulan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Eu sou o Renato de Prinz e estou com vocês para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Vamos prosseguir o estudo das letras hebraicas que começamos já há algum tempo e a cada semana vamos apresentando uma letra nova, mais uma letra dentro de todas, entre as 22 letras do calendário hebraico, para você tomar mais conhecimento da dimensão que essas letras assumem quando elas nos foram apresentadas pelo Eterno, né? Que elas representam e é todo o universo que está à nossa disposição. Então, abra o teu coração para você ouvir diretamente nele as palavras do Eterno, o ensinamento do Eterno, né? Então, se você ainda não viu nenhum desses módulos, os módulos anteriores, né? É importante que você pegue desde a primeira letra, porque a cada letra a gente vai acrescentando uma dificuldade a mais, alguma coisa a mais, fazemos referência às letras anteriores, né? Então, estamos aí numa evolução desse pensamento, dessa discussão, né? Então, é importante que você acompanhe todas elas para você poder ter uma visão melhor do que a gente vai falar hoje e vamos falar nas próximas semanas, né? Se o Eterno assim nos permitir, nós vamos aprofundar esse conhecimento. E é importante que você saiba que o Aleph Bet nos foi dado para nós entendermos o mundo, para nós conhecermos o mundo, para nós decifrarmos a Torá. A Torá é escrita toda em hebraico, né? E ela é imutável, é a mesma Torá desde sempre. E essas letras, elas têm um papel especial, cada letra tem um papel especial, cada letra, ela, em sua posição, ela traz muito significado. Cada letra, cada palavra, cada verso, cada livro, a Torá inteira, ela tem um significado muito maior do que simplesmente um texto, né? Então nós precisamos conhecer essas letras, né? As letras, elas são amplificadores do pensamento, elas nos levam a conhecer mais e mais o universo e com isso a gente vai passando por cima, né? vai limpando todas as iniquidades que existem no mundo, nós vamos passando por cima de toda a poluição mental que existe no mundo, todos os conhecimentos ruins que nós já recebemos e vamos mudando para um conhecimento mais limpo, um conhecimento que vai nos permitir entrar no Olam Rabá, né, no mundo vindouro, com muito mais pureza, com muito mais conhecimento, com muito mais interação com toda a criação do Eterno. Então, nós vamos ver que essa letra, a letra que nós vamos tratar hoje, a letra Tet, ela é uma letra que não tem, né, uma letra semelhante no nosso alfabeto latino. No alfabeto latino nós temos o T, mas o T é relacionado com a letra Tav. No entanto, nós temos no alfabeto grego. O alfabeto grego ele tem a letra Tet, né, que é muito usada pelos matemáticos, né, para designar ângulos, e é uma letra muito usada na matemática. Então, né, para a ciência em geral, essa letra Tet grega. Mas no latim nós não temos essa letra. E essa letra é interessante que ela aparece muito pouco na Torá. É a letra que menos aparece na Torá. E tem um significado muito importante, como a gente vai estudar hoje, né? Então, o significado dela é muito profundo para a quantidade de vezes que ela aparece na Torá. Ela aparece só 0,59% de todas as letras, enquanto a Yud, a Vav, a Rei, são quase 10% cada uma, né? Só as três ali já vão 30% de toda a Torá. Essa aqui é 0,59%. Depois a letra que menos aparece depois dela é a Samer, 0,6%, ou seja, estão ali coladas uma à outra, né? Essas duas letras que até têm uma forma muito semelhante uma da outra, mas são bem distintas. Então vamos ver um pouquinho mais sobre essa letra, que tem valor 9, a letra que está na nona posição, né? É o número
o numeral mais baixo é o limite, né, das unidades. Então, de 1 a 9, você tem uma quantidade de números, a partir daí você vai passar um número que exige dois dígitos, né, duas unidades, ou seja, você passa para um nível maior. Então, se você lembrar bem, nós temos, então, a letra VAV, que nós já discutimos, nós já conversamos um pouquinho antes, que a letra VAV, o que ela é? Ela é uma conexão, né? Ela é uma conexão entre o Olam Hazé, o nosso mundo, e o Olam Rabá, o nosso mundo e o mundo do eterno, o mundo superior, né? Então, ela também é um separador. Quando você estudou a letra Aleph, você viu que tem uma Yud para baixo da VAV e uma Yud acima da VAV, ou seja, um mundo superior e um mundo inferior, as águas de cima, as águas de baixo, conhecimento do eterno, nosso conhecimento, né? Então nós temos essa separação também, né? E a VAV também, ela tem se você escrever ela por extento, VAV, Aleph, VAV, você vai ter uma gemátria 13, que é a mesma gemátria da palavra amor. Nós já vimos isso quando estudamos a VAV. Então a palavra amor está conectada com a VAV. E a VAV também, por sua forma e por estar conectada, por ser um conector e por ser a representação da palavra Havá, ela também representa o órgão sexual masculino, né? O que é isso? Quando a gente quer dizer esse órgão sexual masculino, é justamente o que você está pensando, né? Justamente essa forma que você está pensando. E ele coloca exatamente a Yud, né? A Yud representa o Shemen, a semente, né? Shemen é a palavra que deu origem à palavra sêmen, semente, né? Tudo o que se origina no mundo depende de uma semente. O Eterno colocou semente em todos os frutos, em todos os seres vivos, para que eles se reproduzam, né? E a gente não consegue repetir isso, a gente não consegue criar uma semente. Todas as sementes vieram do Eterno, né? A gente não consegue criar nada que tenha essas informações genéticas de cada ser, né, que possa se propagar. Então, uma sementezinha mínima tem a possibilidade de crescer e virar uma árvore enorme, ou virar uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de fazer muita coisa. Então, isso vem de uma semente pequenininha que é colocada por uma VAV dentro de uma rei, uma rei que representa o órgão feminino, né, o órgão que recebe essa semente. E o interessante de você notar que esse Shemen, por exemplo, o Shemenzait é o sêmen da oliva que é utilizado para ungir, ou seja, para trazer as bênçãos àquele que está sendo ungido, que pode ser representado por uma vade, um homem de pé, né, que recebe o Shemen aqui e se espalha por toda a sua face, por todo o seu corpo, né? Então a gente pode associar esse Shemen com a palavra Hormah, que é a sabedoria, que é o que fecunda, né? Que é o que traz conhecimento, que é o que traz desenvolvimento. E agora, se você pensar, tenha na sua mente uma liberdade de olhar essa vave se curvando, né? Se curvando, de forma que ela se curve e se aproxime de uma Yud, né? Então, aqui nós teríamos uma Vav se aproximando de uma Yud, né? Então, o que a gente está falando aqui? Aqui, um órgão sexual, ou seja, uma relação entre homem e mulher em que não há paixão no sentido de querer só receber, né? Porque a paixão é quando a pessoa quer só receber, né? Ela só quer receber prazer, ela só quer receber emoção, ela só quer receber alguma coisa. Mas uma relação sexual santa, uma relação que o Eterno mostra na Torá como conhecer, né? O Adam conheceu Havá e ela gerou, Abraham conheceu Sara e ela gerou. É essa relação, uma relação pura, uma relação em que não é
só o sentido de receber, mas é o sentido de haver uma troca, haver um compartilhamento. Então, nesse sêmen aqui, né, nesse momento aqui, esse sêmen e que sai dessa vibe, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma nova vida, né? Então você vê aqui que essa forma aqui criou, né, como se fosse um útero, né, um útero materno que vai gerar, que vai acomodar um novo ser. É quando o homem que estava com o pescoço duro, né, que estava com o pescoço duro aqui, se inclina e passa a ser servo do Eterno, passa a ser servo da sua sabedoria que chega até nós, né, que nos é dada. E aí você então passa a ter essa concepção do que é bom. Né? O bom é justamente vem justamente dessa letra Tet, né? A palavra bom é justamente vem dessa letra Tet. Então nós vamos ver, por exemplo, amanhã, né? Nós vamos ver amanhã quando a gente estudar no Shabat a porção Shemot, né? A porção Shemot nos traz um exemplo muito claro de um homem que amou uma mulher, né? E através de uma relação de relação entre marido e mulher, uma relação boa que visava a procriação, e nos é dito o seguinte em Shemot, capítulo 2, verso 2. Vatahar Haisha Vatelet Ben Vaterer Oto Kitov Hu Vatis Vatit Benu Sheloshá Yerahim, né? E concebeu a mulher, né? Não é uma mulher, é a mulher, concebeu a mulher e gerou, né? E gerou um filho homem, né? Um menino, e viu que ele era bom, que tove, né? Então esse menino era bom, por quê? Porque toda criança nasce boa, toda criança nasce sem maldade, sem nenhum vício, sem nenhuma transgressão dentro dela. Então toda criança ela é boa, né? Toda criança nasce bem. Esse é o milagre da concepção e da geração da vida. Então a mulher concebeu e gerou. Muitas vezes concebe e não gera, mas essa aqui ela concebeu e gerou uma criança boa, uma criança tov, né? Nós vamos discutir um pouquinho isso mais na porção Shemot, né? Justamente amanhã nós vamos estar aqui no canal discutindo, né? Se o Eterno se permitir, discutindo, apresentando para vocês esse estudo da porção Shemot. Aqui eu quis só trazer que essa imagem do bom, né, que se escreve com a letra Tet, ela vem já trazida na Torá desde o início, né, desde o início da Torá. Né? A palavra Tov, ela aparece já no início da Torá, quando a gente ouve essa frase maravilhosa, a frase que inicia toda a Torá, né? Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Essa frase aqui é, no meu ver, uma das frases mais importantes da Torá, uma frase que a gente pode estudar muitos e muitos anos e a gente não vai conseguir decifrá-la toda, porque ela tem muita informação dentro dessas 28 letras presentes nessa frase. Aqui a gente não tem a letra Tet nessa frase, mas a gente tem essa frase dividida em duas partes. Né? Se você pegar aqui 14 letras e 14 letras, né, você vai ter aqui uma parte que é associada somente com o Eterno. Por exemplo, Bereshit bara Elohim. Bereshit é no princípio, é o tempo. O tempo só pertence ao Eterno. Só o Eterno tem gestão sobre o tempo. Só o Eterno é eterno. Nós não temos gestão sobre o tempo. O tempo passa para nós e não volta. Né? A gente não adianta o tempo. A gente não consegue mexer no tempo. Mas o tempo é só do Eterno. Então, bará também é um verbo que só se aplica ao Eterno, porque o Eterno é o único que cria a partir do nada, ele cria a partir da não existência, ele cria a partir
do que não existe. Ele fala e as coisas acontecem. Nós, seres humanos, utilizamos da transformação para criar. A gente utiliza as nossas mãos, né, que justamente tem 14 falanges em cada uma, né, e aí, com essas 14 falanges, a gente consegue fazer a transformação de tudo que já foi criado pelo Eterno. E aqui nós temos a criação, né, a criação que, já que aqui a gente tem o verbo varar, já que criou alguma coisa. Então isso aqui é um predicado unido por essas duas letras, et, né, o Aleph e o Tav, as duas, a primeira e a última letra do Aleph Beit. Então nós temos aqui, essa parte aqui é a criação, né, é a criação do Eterno. E nós temos et ha-shamayim ve-et ha-aretz, os céus e a terra. Então aqui nós temos a criação de todo o espaço e de toda a matéria. Tudo foi criado aqui, os átomos, né, estão aqui, e a separação entre eles está no Hashamai. E se você pegar a criação do Eterno aqui, ó, Aleph, Rei, Vav, Rei, né? Aleph, Rei, Vav, Rei. Lembra quando nós estudamos a letra Aleph, que nós tínhamos uma associação do Aleph com a letra Yud. Então aqui você já pode ver a aparição do tetragrama sagrado, né? Então, se você somar aqui 1 mais 5, 6, mais 6, 12, 1 mais 5, 6, mais 6, 12, mais 5, exatamente 17. Então, dizendo que a criação do Eterno é tov, a criação do Eterno é boa, né? Por isso que nós temos o quê? Né? Nós temos aqui mais uma permutação que a gente gosta de fazer sempre quando a gente acha algumas letras, mudar as letras de lugar para ver o que acontece. Então, se você pegar essas 4 letras aqui e começar com a letra Aleph, você pode ter Aleph, Rei, Vav, Re, depois você pode ter Aleph, Re, Re, Vav, e depois você pode ter Aleph, Re, né? Aleph, Vav, Re, Re. E aí você pode fazer isso com todas as letras. Então você vai ter, na verdade, você vai ter todas as combinações possíveis dessas 4 letras, ou seja, você vai ter 12 permutações, né? 12 você já deve ter lembrado de alguma coisa que é 12 na Torá, né? As 12 tribos de Israel, cada uma delas vai estar associada com uma dessas palavras, assim como cada um dos 12 meses do ano você pode associar a uma dessas palavras. Agora, o que é interessante é se você pegar 12 permutações e multiplicar por 17, você vai ter o número 204, que é justamente a palavra tzaddik, né? Nós temos aqui 90, 94, 104, mais 100, 204. O justo. Quem é o justo dentro da Torá que nos aparece dentro da Torá? O justo é sempre aquele que baixa a brahá, a bênção do Eterno para o nosso mundo. É todo aquele que o mundo eterno usa para nos trazer a sua bênção para o nosso mundo, nos trazer o que é bom. Então nós vimos na Torá, nós vimos que tiveram vários justos, né, que apareceram. Noah, né, o justo perfeito. Então ele trouxe a bênção, salvou a humanidade, né, com as 8 pessoas, ele mais 7 que entraram na arca, salvaram a humanidade. Abraão, Isaac, Jacob, né, Yosef. E amanhã nós vamos ver Moshe. Moshe também foi um justo que trouxe a bênção do Eterno para a humanidade, libertou o povo do jugo do Egito. Então, todos esses mostram, libertam a luz interior do mundo, a luz da alma das pessoas, né? Então, aquele que cumpre o propósito da criação é o tzadik, né? Então, o Eterno chama essas pessoas de tzadik, justos, né? E nós vemos que cada um teve uma característica diferente. Por exemplo, Noah, né, tem uma característica diferente de Abraão. Noah entrou na arca com sua mulher e seus 3 filhos e as suas 3 noras, eram 8 pessoas, mas fechou a porta, deixou todo mundo
todo mundo lá fora morrendo afogado. Né? Abraão foi justo, recebia todas as pessoas que passavam na sua casa, mas dividiu a herança de forma incorreta entre seus filhos. Né? Isaac gostava mais de um filho do que do outro. Então todos eles têm uma perfeição, mas ao mesmo tempo guardam algum resquício de ser humano dentro deles, né? Guardam um resquício do ser humano. Por quê? Porque o bem, né, o bem colocado em nós, ele está escondido dentro de nós, ele não está aparente, nós temos que cavar e descobrir esse bem que está dentro de nós. Então, vamos voltar aqui aos versos de 1 a 4 de Bereshit, né, quando nós temos aqui esses 4 versos dizendo Bereshit para Elohim et Hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'roshech al pinei tehom ve'ruach Elohim mechafet al pinei hamayim Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or Vayeret Vayach Elohim et Haor Kitov Vayevedel Elohim Bein Haor Uvein Haorshech. No princípio criou Elohim os céus e a terra era sem forma e vazia. Né? E a escuridão estava sobre a face do terror, das profundezas, e o Ruach Elohim, o mover do Eterno, estava sobre as faces pairava sobre as faces das águas. Né? E então disse Elohim, seja luz, e foi luz. Aqui muitas vezes se traduz como haja luz, mas na Torá não existe verbo ter e haver, existe verbo ser e estar. Não houve luz, não havia, né, não teve luz, haja luz. O Eterno não falou haja luz, o Eterno falou seja a luz. Né, e a luz foi, a luz aconteceu, e a luz apareceu para todos. Há uma diferença aí nesses verbos, e é importante você ouvir o verbo certo, porque o significado muda completamente. Né? E viu o Eterno que a luz era boa. Então, o que essa luz era boa? Por que essa luz era boa? Porque essa luz é perfeita. Essa luz não é a luz do sol, não é a luz da lua, não é a luz das estrelas. Essa luz aqui é a luz que se antepõe ao Rodesh, né? A escuridão. Essa luz e essa escuridão não são a luz e a escuridão que nós estamos acostumados quando acendemos uma luz ou quando vemos a luz do sol. Né? A luz do sol, toda a luz do universo, toda a energia do universo depende da matéria. Os físicos costumam falar o contrário, né? Costumam dizer que matéria é energia, mas na verdade é o contrário. Né? Toda a energia vem da matéria, senão a matéria não é energia. Né? Então esse é um pensamento um pouco mais profundo. Precisaríamos discutir um pouco mais de física aqui, mas pela Torá e pela origem da radiação eletromagnética, a radiação eletromagnética depende de elétron, né? Então depende de matéria. Então, mas isso é um pouquinho mais aprofundado para a gente discutir um pouquinho fora do nosso contexto, mas aqui basta você saber que essa luz não é a luz que nós vemos com os nossos olhos, é a luz que a gente sente na nossa alma, né? Essa escuridão. Né? Aqui o Eterno usa o mesmo termo, vários termos para falar dentro de uma profundidade muito maior que a gente precisa refletir muito. Né? E aí o Eterno diz que essa luz é boa. Por quê? Porque a escuridão não é boa. Né? Então nós temos aqui que tudo o que ele criou, tudo o que ele se propôs a criar, e quando ele criou, quando ele finalizou a criação, ele disse, Vayaré Elohim Kitov, e viu Elohim que era bom. Então, no primeiro dia, no segundo dia, ele não termina a obra, então ele não fala isso, mas no terceiro dia, ele fala 2 vezes, tudo o que ele fez, ele disse, ele viu que era bom, ou seja, por que era bom? Porque não precisava mexer nada, não precisava acrescentar, não precisava tirar.
não precisava colocar nenhuma, nenhuma mão de tinta a mais, nenhum bibelô a mais, nenhuma coisinha a mais, né? Tudo que ele criou foi perfeito, tudo é perfeito. Então, o bom dentro da Torá é a perfeição do Eterno. Então, isso é que é o bom na Torá, né? A obra do Eterno toda é perfeita. Então, nós vemos no Salmo 100, verso 5, Rodu Hashem Kitov, né? Louvem o Eterno, porque ele é bom. Só ele é bom. Não existe bom, né? Então, isso é muito importante. A letra Tov, a palavra Tov, então, ela vem, né, formada por essa letra T. Se você lembra lá de um estudo anterior, a gente falou que todas as letras se apresentaram, uma alegoria, né? Todas as letras se apresentaram ante ao Eterno para querer ser o princípio da Torá, né? Começar a Torá por ela. Então a letra T se apresentou ao Eterno dizendo que justamente ela era o início da palavra Tov, de bom, né? Mas o Eterno disse para ela assim: não, você não vai começar o mundo, por quê? Porque o bem, né? O bom está escondido, o bom não pode aparecer, porque o bom está guardado dentro de si, né? Então, a gente não vai, né? O Eterno disse: eu não vou começar com você, porque você está entesourada dentro de si, você se volta para si mesmo, você não tem parte no mundo, você está escondido, né? Então, a gente não vai começar o mundo, né? A gente não vai começar com você, a gente vai começar com uma outra letra. Então, o nome não foi criado em nome do bem, o mundo não foi criado em nome do bem, pois o mal está presente, né? A escuridão está presente, o Rocher está presente junto com o Tov, né? Com o bem está presente junto com o mal. Então, se o mundo fosse inteiramente bom, não seria esse nosso mundo, não seria o Olam Hazé, né? Seria o Olam Rabá, onde você não precisa alterar nada, você não precisa mudar nada, e o Eterno nos deu um mundo que a gente precisa agir, que a gente precisa fazer alguma coisa, mas não no que ele criou, a gente precisa fazer dentro de nós, no nosso desenvolvimento, né? O mundo foi criado com a letra Bet, que representa a dicotomia, os dois lados, as duas forças antagônicas, né? O bem e o mal estão sempre presentes juntos, né? Então, o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não é dessa forma que a gente deve ler. A gente deve ler o fruto da árvore do conhecimento bom e ruim, porque os dois andam juntos, o bom e o ruim andam sempre juntos. Você precisa saber separar o bom e o ruim. Você precisa saber e querer escolher o bom e o ruim. Então, isso que é o importante, né? Isso que é a mensagem que essa letra nos traz. E essa letra, ela complementa a letra Het, né? A letra Het, que nós vimos anteriormente, que é justamente a letra que representa o pecado, representa a vida, mas quando se une com a Tet, né? A gente ainda tem um Aleph aqui no final, mas o Aleph no final não tem som, né? Então, esse complemento é que faz com que o pecado, a transgressão tenha sucesso nesse mundo. Por quê? Porque quando a Het, né, o próprio som da palavra se junta com uma coisa boa, né, é aí que o mal impera, é aí que o mal aparece, né? Tudo o que é mal, totalmente mal, ninguém se aproxima daquilo, né? Você não enfia o dedo na tomada porque você sabe que dá choque. Mas o que você faz? Você toma uma dose de bebida alcoólica, se sente bem, aquilo faz bem para você, aquilo é uma coisa boa, mas aí em excesso é uma coisa ruim. Então todos os vícios, todas as transgressões, eles se apresentam a você como uma coisa boa, nada se apresenta totalmente ruim, é como a verdade e a mentira. A mentira nunca aparece sozinha, a mentira nua e crua, ela não aparece, ela não convence ninguém. Você precisa sempre maquiar a mentira com um pouco de verdade. Assim é
o pecado sempre quer algo melhor, o pecado sempre mostra que alguma coisa boa está ali por trás, né? Então o Het, né, ele precisa trazer para perto de si a Tet, né, a Tet para formar essa transgressão, esse pecado. Então, sempre que você vê algo que aparentemente é bom, examina profundamente para ver se não há alguma coisa de ruim sendo mascarada, vestida com uma casca. Tire a casca, né, para você ver. Todo fruto você precisa tirar a casca, né, para chegar no fruto, para chegar no que é bom. Então você precisa saber reconhecer o que é bom do que não é bom, né? Então, isso que é importante você sempre estar verificando na sua vida, né? Porque o mal sempre deseja algo a mais, é a ganância, né? Então você tem o suficiente para viver, mas você quer mais, você já bebeu o suficiente, mas você quer beber mais, você já comeu o suficiente, mas você quer comer mais. Então tudo isso leva à transgressão, tudo isso leva ao mal, tudo isso leva ao pecado, traz o pecado para você e te afasta do que realmente é bom, né? Então, o bom é justamente seguir as orientações do Eterno, porque essas não têm maldade nenhuma, né? Ela não está travestida de alguma maldade. Mas é muito bom e importante você saber que se você usar a Torá de forma incorreta, você está colocando mal dentro dela. Então a gente vê isso em muitas situações em que a Torá é usada para enganar, para levar o pecado às pessoas, ou seja, transgressão dos ensinamentos do Eterno, né? Então o pecado sempre seduz, ele tem algo do bem, ele tem o tav, né? O tete, aliás, desculpe, ele tem o tete ali junto dele, mostrando que alguma coisa boa, né? Alguma coisa boa está te chamando a atenção. É o que a gente vê normalmente nos atrativos de coisas ruins que nos chegam hoje, cada vez com maior intensidade pela internet, né? Muita coisa que aparentemente é bom, mas que te traz sempre algo de ruim ali escondido, né? Alguma coisa que você vai comprar que é baratinho, depois você vai ver que vai ficar encalacrado numa dívida enorme, alguma coisa que é saboroso, que no final vai te fazer mal à saúde, algum vício que te traz muito prazer no momento, mas que depois vai destruir a tua vida, a tua saúde, né? Então, é, a mentira precisa parecer ser boa, né? O que é ruim precisa parecer ser bom para que as pessoas sejam atraídas para ela. Por isso que o hate ali se aproxima do tet, né? Então, o pecado que não se reveste de bem não é perigoso. Aquele pecado que não tem nenhum atrativo, ninguém chega perto dele, né? Ninguém vai passar uma faca no braço, né? Ninguém vai passar uma faca no braço e cortar o braço fora, porque ele sabe que aquilo é ruim, né? Mas tem algumas outras coisas que dão prazer, e aí esse prazer vai trazer a enganação, vai te trazer algo ruim depois. Então, por que que o Eterno criou o mundo, né? Por que que o Eterno fez esse mundo dessa maneira? Fez um mundo onde há o bem e onde há esse mal, aí esse mal que usa o bem para fazer, para atrair as pessoas e fazer a enganação. Porque o Eterno, na sua infinita bondade, ele quis compartilhar a existência conosco, ele quis compartilhar a existência com a sua criação. Mas ele deixou o bem escondido. Por quê? Para que você escolha, né? Para que você escolha o bem, né? Você tem que escolher o bem, como a gente vê no Salmo 31, verso 20, né? Grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, que dás àqueles que se refugiam em ti diante dos olhos dos homens. Ou seja, o Eterno, ele nos dá a sua bondade desde que nós o temamos. E o que é temer ao Eterno? O temer ao Eterno é guardar a sua santa Torá, é praticar os seus ensinamentos, né? Então, aqueles que buscam o Eterno, eles recebem a bondade, eles separam o profano do impuro, do sagrado, eles separam. Quando a pessoa segue as orientações do Eterno,
ela separa o sagrado do profano, ela separa o puro do impuro. Né? Por isso que o Eterno criou o mundo, para que a gente faça, descubra o que é bom, né? A gente separa o que é ruim e do que deixa de lado e peguemos só a parte boa. É a nossa livre escolha, né? O livre-arbítrio, conforme você quiser chamar. A livre escolha é justamente isso, é escolher o lado bom, é escolher o bom. E o Eterno criou um mundo muito bom. Esse muito bom é que prejudica, né, que nos desafia, na verdade. Não que prejudica, mas que nos desafia. Né? Se esse muito bom é que inclui esse mal. O muito bom inclui, nele está incluído o mal reside aí dentro. Se você lembra, né, se você lembra lá do Ganeden, no Ganeden tudo era maravilhoso, não tinha calor, não tinha frio, não tinha chuva, não tinha seca. O povo aí, o Adão e Havá não precisavam nem usar as roupas, eles não precisavam, não sabiam que estavam nus, tinham alimento todo o tempo que eles tinham fome. O Eterno passava por eles todos os dias, conversando com eles, mas eles precisavam algo mais, eles não queriam só aquilo. Né? Aquilo não era suficiente. O mundo é totalmente bom, mas nós sempre queremos alguma coisa a mais, a gente quer alguma coisa a mais, só isso não está suficiente. Então, a gente não quer só o puro é o tahor começa com a letra Tet, né? E o impuro é o também começa com a letra Tet, ou seja, essas duas palavras se opõem. Né? E a gente sempre está procurando pelo impuro, a gente sempre quer esse algo mais, né? Esse algo mais é o que nos atrai, e foi o que atraiu justamente atraiu o, o Adam e Havá. Por quê? Porque naquele momento, né, eles queriam algo mais, e o Eterno havia dito para eles, esse algo mais vai te levar à morte, né? Morte morrerás, mas se comeres desse fruto, do conhecimento bom e ruim, morte morrerás. E eles queriam, né, experimentar aquilo, eles queriam experimentar aquilo. E se você olhar a palavra Tov Meod, né, esse Meod muito bom é justamente a palavra Adão. Né? As mesmas letras da palavra Adão você tem aqui nesse Tov. Então, esse muito bom, né, esse muito bom está dentro de nós, essa busca por algo a mais do que aquilo que o Eterno colocou como bom para nós. Então nós procuramos sempre dentro buscar alguma coisa que queremos mais do que aquilo que ele colocou à nossa disposição. Né? Então nós vemos aí que a letra Tet, ela representa ela representa a nona posição entre as letras, ela tem o valor 9. Né? E o número 9 é um número muito interessante. Né? O número 9 ele traz uma característica muito interessante de um círculo vicioso. Por quê? Porque qualquer número, né, que você multiplicar por 9, ele sempre vai dar como redução, como gemátria, o número 9, uma gemátria reduzida aqui, né? 9 vezes 6, 54, dá 9. Então, qualquer número, pega um número aí grandão, multiplica por 9 e faz aqui a gemátria, né? Esse número aqui vai sempre se reduzir a 9, ou seja, você está preso num ciclo vicioso. Se você usa a tese, a antítese e a síntese para qualquer situação, o número 9 é isso elevado ao quadrado. Então, você vê aí que o número 9 representa, de uma certa maneira, essa prisão, e você quer passar o número 9, você quer sair do número 9, você não está satisfeito com aquilo que já é bom, né? Que é o Tov, né? Você já está no Tov, você já está no muito bom, mas você quer sair, e na verdade você precisa sair. Se Adão e Havá tivessem no Ganeden até hoje, eu não estaria aqui, você não estaria aí, no mundo não existiria, né? Só existiriam aqueles dois lá no Ganeden, né? E a letra Tet, ela tem, como nós já falamos, ela tem essa forma desse útero, né, em que a criança está aqui dentro, mas essa criança, essa letra também tem a forma
de uma cobra, né, de uma narrache. Então a cobra, né, que morde o próprio rabo, ela está dessa maneira aqui representada, mostrando que lá no Gan Eden, quando a narrache aparece, ela oferece para Havá algo de bom, ela coloca uma maquiagem, não diz para ela que o Eterno disse que você vai morrer, ela disse, vou, não, morre não, pode comer, que quando você comer, você vai se tornar igual a ele. Né? Então tinha uma coisa boa, tinha um atrativo bom, e aí ela comeu, e aí eles tiveram que sair. Né? Então você tem que sair, assim como uma criança que está no útero, né? Os sábios costumam dizer que o melhor momento da nossa vida, o melhor período da nossa vida, é quando a gente estava no útero, uma temperatura agradável, nem calor nem frio, alimentação, nem respirar a gente precisava, a gente só precisava ficar ali deitadinho, se alimentando e crescendo, né? Uma época muito boa. Mas o que, que aconteceu? Né? O que, que acontece? Se a criança não sai, se a criança não passa por um estágio posterior, ou seja, se ela não sai do 9 para um estágio posterior, ela morre. Se ela ficar dentro do útero, ela morre. Então ela tem que sair, né? Ela tem que nascer, ela tem que passar para o próximo estágio, porque senão ela vai morrer. Né? Então, esse próximo estágio é que vai levar ao seu desenvolvimento, né? E vai levar à sua morte. Então, ela precisa, né, buscar algo diferente, ela não está satisfeita só com aquilo que é maravilhoso. Né? E quando ela sai, ela vai enfrentar o mundo, e no mundo ela precisa então desenvolver a sua capacidade de conhecer o Eterno. Ela tem que se aproximar do Eterno porque é o que realmente é bom, né? E ele vai então dar a sua infinita bondade àquele que segue, né? Que segue os seus ensinamentos, que segue as suas orientações. E é justamente nesse momento, né, nessa porção que a gente vai começar a estudar amanhã, a porção Shemot, que o Eterno se apresenta para nós no momento em que Moshe está sendo convidado a ser o libertador. Ele fala, como é que eu vou me apresentar, né? Como é que eu vou dizer para o povo que eu fui o escolhido, como é que eu vou dizer quem me escolheu? E o Eterno diz, Variomer Elohim El Moshe, Erie Asher Erie, Vaiomer Ko Tomar Livnei Israel, Erie Shelachnu Elechem. E disse Elohim para Moshe, Erie Asher Erie. E disse, é assim que deves dizer para os filhos, né? Lebnei Israel, os filhos de Israel. Erie Shelachnu me mandou Aleichem para vocês. Então, esse é o nome do Eterno, né? Apresentado a Moshe. Esse é o nome do Eterno que é colocado para todo aquele que quer, né, se libertar, para todo aquele que quer buscar fazer o bem, para todo aquele que quer buscar os ensinamentos do Eterno, praticar esses ensinamentos do Eterno. Se você pegar aqui ele, né, 5, 10, 5, 5, 1, você tem aqui 21, e aqui 21, e esse Asher aqui é um fator multiplicador, Erie, Asher, Erie, dá justamente 441, que é a gemátria da palavra Emet, né? 441 Emet. E Emet 441 é justamente a verdade, é o número 9, né? O número 9 que é representado aqui, a letra Tet é o número 9. Então, esse nome é a verdade, esse nome é o nome do Eterno que está presente na vida de todos nós. E o Eterno nos apresenta, então, dentro desse texto, desse discurso, desse estudo que nós fizemos, que o bom faz o bem, né? O bom criou todo o universo de forma perfeita, de forma completa, de forma que não precisava ser alterado nada. Né? Então, o bom faz o bem, e o bem separa-se do mal. Né? A vontade de ser bom
não procede só do bem. Por quê? Porque ela tem que se opor ao instinto do mal, né? Ao instinto do mal. Então nós temos que separar sempre o mal do bem, né? O mal e o bem andam juntos, né? E o bom só faz o bem. E quando a gente diz fazer o bem, não é fazer só para aquele que a gente se interessa, só para aquele que vai nos dar um retorno, só para que vamos fazer o bem porque o Eterno vai nos dar, né, a sua bondade. Não é assim que funciona, né? Você tem que fazer o bem para todos, para aqueles que são semelhantes a você, para aqueles que são distintos de você, para os vegetais, para os animais e até para os minerais, né? Então todo o planeta precisa ser tratado, receber o bem de todos, né? Então, dessa forma é que você vai ser bom. E a gente já viu lá que os justos da Torá, todos eles faziam o bem, mas nem todos faziam o bem o tempo todo, né? Eles cometeram um erro. Moshe vai matar um egípcio, né? Abraão dividiu a sua herança de forma incorreta, Jacob enganou seu pai e seu irmão, né? E Yosef quando era pequeno, ele tratava mal seus irmãos, era arrogante, tentava ser superior. Moshe, então, aí nós vamos ver amanhã que ele era agressivo no início da vida, até se tornar o homem mais humilde da face da terra, mas ele teve um momento de ser ruim, um momento de ser. Então não existe bom no mundo, bom só o Eterno, né? O Eterno que fez a criação, e a cada dia que ele encerrava uma criação daquele dia, ele dizia que era bom. Mas aí você vai falar assim, não, mas tem um que foi bom. Tem um que eu sei que foi bom, que nunca cometeu nenhum erro, não tem nada registrado de erro sobre ele. Então você vai chamá-lo de bom, né? Então, quando você o chamar de bom, né, você vai ver o que ele vai te responder, né? Quando você chamá-lo de bom, você chega para ele e fala assim, oh, você é o bom, porque você só fez o bem, né? Sabe o que ele vai te responder? Ele vai responder, vai, Lamaze karatili tov, né? Por que me chamas de bom? Ain tov, não há bom. Im errad hu a Elohim, pois só um é bom, ele, o Elohim. Então não há bom, meu. Não há bom. Você não é bom, eu não sou bom. A gente tenta ser, a gente precisa ser, e a gente vai conseguir cada vez mais quando a gente praticar os ensinamentos do Eterno. É só nesse momento, né, quando a gente temer o Eterno, praticando a sua Torá, ele vai derramar sobre nós a sua bondade, e a cada dia você vai se tornar um pouco mais bom, né? Mais bom não no sentido de melhor, mas bom no sentido de perfeito, bom no sentido de chegar à perfeição, né? Chegar a essa perfeição que o Eterno nos construiu assim, nos fez assim, né? E ele também nos colocou a escuridão e a luz juntos de nós, para que a gente faça essa separação, para que a gente separe o santo do profano, né? Então ele colocou para a gente uma prática semanal da gente separar o santo do profano e daí estender para os outros dias, que é justamente o Shabat, né? É no Shabat que você separa o santo do profano e estende isso para todos os outros dias e para todos os anos da sua vida. Então é dessa maneira que você vai se afastar do que é ruim e vai conseguir sempre mais chegar próximo do Eterno, né? Então nós vamos sempre buscar isso, né? Isso que a gente busca, separar o santo do profano. Vaivdel Elohim Bein Haor Uvein a Rocher, ou seja, separou Elohim a luz e a escuridão, né? Então é só dessa maneira que a gente tem que pensar, que a gente tem que viver, que a gente tem que caminhar a cada passo na nossa vida, né? Sempre procurando o bom e sempre separando o que é
é profano, do que é sagrado. É só dessa forma que a gente vai conseguir chegar no mais próximo do Eterno, entender mais e mais os seus ensinamentos, né? Espero que você tenha acompanhado bem esse ensino, que você reflita sobre o que foi dito aqui, reflita sobre essa discussão entre o bem e o mal, né? Eles dois estão presentes na nossa vida e você tem que escolher o Tov, se você quiser, né? Se você achar que merece, achar que quer caminhar para mais e mais próximo do Eterno, né? E receber as suas bênçãos. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre Tov, né, quando a gente falar sobre a porção Shemot, né? Então, você está convidado desde já amanhã a acompanhar esse estudo, né, esse estudo que, que nós traremos sobre a porção Shemot. Então, nós temos aqui no canal, no domingo, às 17 horas, nós temos um estudo, né, trazendo para você resposta para dúvidas que muitos têm ao ler as Escrituras, ao ler a Torá, ler os escritos nazarenos, os profetas, né? Muitas dúvidas aparecem e aí a gente traz essas respostas, algumas respostas, né, que nos são trazidas pelo pessoal que assiste aí o nosso programa, né? E no domingo ainda, no domingo depois, mais tarde um pouquinho, a gente fala da Haftará, o Moré Marcos Aurélio, né, traz a Haftará da semana, da próxima, né, no domingo justamente, o que vai ser tratado no próximo Shabat, né, da porção do próximo Shabat, ele faz a discussão dos profetas. Na segunda-feira nós temos o Márcio Alencar trazendo os escritos, né, os escritos que nos trazem muitos detalhamentos de pessoas que eram justos, sábios, que recebiam a luz do Eterno e nos deixaram muitos ensinamentos nos seus livros, nos livros que estão dentro dos escritos. Na terça-feira nós aprendemos mais e mais do hebraico, estudando a porção, estudando as parábolas de Yeshua, nós estudamos a parábola de Yeshua e vamos aprender um pouquinho mais do hebraico, né? Da colocação das letras no lugar certo, dos sinais maçoréticos, do significado das palavras, você vai aprendendo aí o hebraico. Na quarta-feira a gente tem os Atos dos Emissários, nós temos aí as análise da carta de Lucas a Teófilo, já terminamos o capítulo 10, agora vamos iniciar o capítulo 11 na próxima semana, né? Então acompanhe esse estudo que você vai aprender muito com Moré Emerson Corrêa. Nas quintas-feiras a gente vai continuar trazendo aí, né, as letras hebraicas, espero que vocês estejam gostando, gostaria de mais feedback, né? Pelo menos algumas pessoas estão gostando, espero que mais e mais pessoas se debrucem sobre as letras, pelo seu significado, a sua importância. E no Shabat nós teremos, se o Eterno se permitir, eu estarei aqui com vocês, né, transmitindo o estudo do Shabat, né, na porção que nós iniciaremos agora, a porção Shemot, né, o segundo livro da Torá, e todos os materiais que nós desenvolvemos aqui, que nós usamos para fazer as apresentações, são colocados no Telegram, né? Então você usa aqui esse QR Code, aponta a sua câmera para cá, para acessar, né? Para acessar todo o PDF que você tem aqui no que você pode baixar esses PDF, não fugiu você tem aqui os PDF que você pode baixar, estudar, imprimir, fazer o uso adequado desse material, só não pode comercializar, né? Só não pode comercializar esse material. Então, eu quero deixar
com vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem causar muito alvoroço. E é o Salmo 01, o Salmo, primeiro Salmo do Moré Aimson. Shalom, shalom, e nos vemos amanhã. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב לצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב לצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה. קיה של כתולה פגל מאי אתם תהיו איתה ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים כי כמוך שטוב רוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים יודע דשאים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב לצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה. קיה של כתולה פגל מאי אתם תהיו איתה ביתו ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים כי כמוך שם טוב רוח